Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonha. Então, gente, o título da nossa conversa, né, hoje, é o consumo na base da pirâmide, um retrato do consumidor de baixa renda no Brasil. Bem, então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria trazer dois personagens que são conhecidos aí de vocês, né, que de uma forma sempre cômica, né, retratavam um pouquinho essa questão do pobre, né, do baixa renda. Um deles, né, o personagem do Miguel Falabella, né, acredito que vários de vocês devem lembrar, ele lá do Sai de Baixo, né, o famoso Caco Antibes, né, que ele tinha horror a pobre. Né? Inclusive, quando eu dou aula, né, na graduação, né, muitas vezes eu trago, né, para salas de aula alguma das piadas que ele fazia lá relacionada a pobre, né, que pobre gosta disso, pobre gosta daquilo outro. Como é que eu fico sabendo se o fulano é pobre ou não, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Né? Muitas vezes o pessoal até fala, Marcelo, você é preconceituoso. Eu falei, não é questão de preconceito, a gente está aqui brincando com as situações. Né? Até porque eu também sou pobre. Né? E pesquisei pobre, eu tive que também conhecer bastante o público que eu estava trabalhando. Né? E um outro, né, um personagem que também ficou famoso aí do Chico Anísio, que é o deputado Justo Veríssimo, né? Que também tinha horror a pobre. Né? Ele queria que o pobre, né, fosse para aquele lugar, aquela coisa toda. A gente percebe que até os anos 1990, gente, no Brasil, as empresas tinham uma postura mais ou menos parecida com a desses dois personagens frente ao mercado de baixa renda. Né? Se você chegasse num empresário lá na década de 90 e falasse para ele, o que é mercado de baixa renda? Ele fala, não, isso é pobre. Pobre não compra nada. Não, pobre compra o quê? Pobre compra arroz com feijão e olha lá, fubá, e olha. Né? Então as empresas ainda não tinham percebido o potencial de consumo desses consumidores. Por isso que eu trouxe esses dois personagens aí para a gente começar a nossa conversa aqui. Bem, já que a gente está falando de baixa renda, curiosamente, não é só no meio empresarial que isso acontecia, não. Tá? Essa aversão ao consumidor de baixa renda. A gente percebe que academicamente também, né, nos vários programas de pós-graduação no Brasil, tanto na área de administração, comunicação, serviço social, uma tendência, né, de considerar esses grupos de baixa renda sempre pela lógica da falta. Né? Então, se pensava em consumidor de baixa renda, pensava em grupo de baixa renda, sempre pela lógica da falta. Né? Então, quer dizer, falta para ele casa, falta comida, falta transporte, falta isso. Sempre se pensava no grupo de baixa renda pela lógica da falta. Né? É interessante também a gente levar em consideração que a questão da pobreza ela não é nova na literatura acadêmica, não. Tá? Se a gente pegar aí os estudos que já foram feitos sobre pobreza, eles existem lá desde o início do século no Brasil. Porém, o tema consumo nunca estava presente. Eu fiz esse levantamento, né, quando eu comecei a pesquisar a baixa renda, e a gente percebe que nessa literatura relacionada aos grupos de baixa renda, sempre o consumo era algo marginal. Né? Às vezes você lia um livro inteiro, um trabalho inteiro, e existia lá um capítulozinho, tinha lá meia dúzia de parágrafos falando alguma coisa sobre consumo. Ou seja, o consumo não era considerado algo a se pesquisar, a se considerar para esse público de baixa renda. Muito porque havia essa preocupação, ou esse enfoque, esse viés da lógica da falta. Né? E aí a gente percebe também que quando se julgava e quando se considerava esse grupo de consumidores, eles sempre eram desqualificados enquanto consumidores. Né? Não, esse público ele não consome. Eu lembro muito bem disso, um dos meus professores, lá na minha época de mestrado, falou, não, esse público aí, eles estão à parte. Né? Eles são marginais, né, do processo de consumo.
né? Isso não tem muito tempo, tá, gente? Isso tem um pouco mais de 10 anos. Né? Então, partia-se do pressuposto de que pobreza e consumo seria uma conjunção pouco provável. Né? Se o camarada ele é pobre, ele não tem dinheiro, como é que ele vai consumir? Né? Essa era a lógica até aí, década de 90. Né? Muitas vezes porque os pobres estariam mergulhados em um mundo marcado pela subsistência e pela procura do atendimento a necessidades básicas. Né? Então o pobre estava preocupado com o quê? Satisfazer necessidades básicas. Né? Essa era a lógica até a década de 90. Bem, até que foi, vamos considerar um divisor de águas, em termos aí mundial, um lançamento do livro de um consultor, né, ele de origem indiana, né, o Prahalad. Primeiro, o segundo nome dele é um nome todo confuso, né, mas todo mundo conhece como Prahalad. Ele lançou esse livro nos Estados Unidos, né, no finalzinho da década de 90, e no Brasil esse livro chegou no início dos anos 2000, chamado A Riqueza na Base da Pirâmide. Essa aqui é a primeira edição, que foi editada pela editora Bookman, e esse aqui já é uma segunda edição, que foi revisada, foi lançada já aí praticamente no final dos anos 2000, 2008, 2009, se não me falha a memória. Né? Esse livro, gente, ele meio que é um divisor de água, porque ele chamou a atenção tanto dos acadêmicos, porque o Prahalad é um acadêmico, quanto também pelos próprios empresários, de que havia uma riqueza na base da pirâmide e que as empresas deveriam começar a se preocupar com esse público. Ok? Muito da visão do Prahalad também, esse livro é interessante, eu até indico para quem quiser ler, né? Tem aqui nas várias bibliotecas da PUC. Né? Ele trata a questão da baixa renda de uma forma interessante, porque ele vê oportunidades de negócios. Né? Ele fala, olha, esse público, e a gente vai mostrar alguns números daqui a pouco, né? Esse público, ele é considerável, né, em termos mundiais, depois também a gente vai mostrar outros dados aqui, só que ele tem que ser bem trabalhado. Né? E o que a gente percebeu é que boa parte das empresas, principalmente as multinacionais, elas estavam preocupadas com o quê, gente? Basicamente trabalhando com o público das classes A e B. Né? Então, quando elas vinham para os países considerados pobres ou em desenvolvimento, nome aí que a gente achar mais adequado, né? Elas vinham com esse viés de uma classe A e B, americana e europeia. Então, quando chegava aqui, ou nos países em desenvolvimento, ela não conseguia entender como que esse público de baixa renda consumia, de como é que ele comprava, o que ele gostava, e por aí afora. Então ele começou a mostrar, e isso serviu aí como saculejo aí na área empresarial e na área acadêmica, de que havia um público que deveria ser pesquisado, que havia um público que poderia ser considerado potencial e promissor também para os negócios. Né? E curiosamente, nesse livro, ele descreve lá 10 casos de empresas desses países em desenvolvimento que conseguiram ter bons resultados trabalhando com o consumidor de baixa renda. E tem um desses casos que é de uma empresa brasileira. Vocês sabem? Alguém sabe? Casas Bahia, justamente. Né? Que lá, há mais de 10 anos atrás, já tinha um foco no consumidor de baixa renda. Depois a gente pode até, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho de como que as Casas Bahia, ela conseguiu criar estratégias mercadológicas, né, para atender de forma um pouco mais adequada a esse público. Ok? Bem, uma outra coisa também que a gente, né, quando a gente vai discutir baixa renda, e é uma grande discussão, né, para quem vai estudar a baixa renda, que vai tentar entender a baixa renda, é o que é esse mercado. Né? Porque a gente quando começa a ler, começa a pesquisar, começa a conversar, começa a discutir isso, tem vários rótulos para esse público. A gente vai encontrar aí mercado de baixa renda, mercado pobre, mercado emergente, mercado popular e vários outros aí, né, que possam surgir, que possam aparecer aí, dependendo do autor, dependendo da empresa, dependendo do local onde você está fazendo o estudo. Né? Então, quem que é esse público? Né? Quanto que ganha esse público? Onde que ele está? Né? Então, é uma discussão que a gente também tem que ter. Seguinte, o próprio Prahalad, ele, nos estudos dele, né, ele
hierarquizou, vamos dizer assim, ele sistematizou, né, a população em 5 camadas. Né? Então ele criou essa pirâmide. E aqui é o seguinte, de um lado da pirâmide, ele considerou que a população mundial em milhões. Né? Então ele considerou o seguinte, que a camada 1, ela teria por volta, isso em termos mundiais, de 75 a 100 milhões de consumidores. Né? E a camada 5, que seria a última aqui, ó, por volta aí de 4 bilhões de consumidores. Né? Isso, como eu disse, em termos mundiais. No outro lado da pirâmide aqui, ele colocou mais ou menos a faixa de renda. Ele considerou ali em dólares. Né? A camada 1 seria aqueles consumidores que têm aí uma renda acima de 20 mil dólares. De novo, isso em termos mundiais. Né? E essa camada 5, no qual estaria ali por volta de 4 bilhões de consumidores, que teria aí uma renda por volta de, ou menor, de 1.500 dólares. Tá? Aí a gente pode falar, poxa, mas isso aí em termos mundiais, é difícil da gente trazer esses números aí para a realidade brasileira. Porque a gente tem aí, né, desigualdades, uma série de problemas, uma série de peculiaridades, e muitas vezes não vão estar de acordo com isso aqui. Bem, existe uma pesquisa, gente, eu até trouxe aqui, né, que ela é conduzida pela ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, chamada Critério de Classificação Econômica Brasil. Né? Ela publica essa pesquisa anualmente. E ela mostra, ela tenta retratar um pouquinho as chamadas não classes sociais, que é um outro conceito, né, envolve uma série de outras variáveis que não cabe a gente discutir aqui. Eles consideram a chamada classe econômica. Né? E eles dividem a população brasileira em 8 classes econômicas. Né? A classe A, que se divide em A1 e A2, a classe B, que é dividida em B1 e B2, a C, C1, C2, a D e a E. E ali eles colocam a renda média familiar em reais dos indivíduos que participam de cada uma dessas classes, né? Que estão ali integrantes de cada uma dessas classes. Né? Então a gente percebe ali que a classe A1 seria por volta de 12 mil reais mensais, a renda. Né? O A2, 8 mil e pouco, o B1, né? B2, C1, C2, a D e a E. O que a gente pode tirar disso aqui? Olha esse número, gente, que interessante. Ali eu peguei a distribuição dessas 8 classes na região metropolitana de Belo Horizonte, que não é muito diferente do Brasil, tá, gente? Para não tornar a coisa muito extensa, eu poderia ter colocado aqui no Brasil. Não é muito diferente disso aqui, não. E a gente percebe que, olha ali, a classe A1, na região metropolitana de Belo Horizonte, na grande BH, ela representa 0,3% da população. A classe A2, 3,2%, a classe B1, 9,8%, a classe B2, 16,8%, e olha ali que curioso. As classes C1, C2 e D representam 72% da população. Tá? Imagina o que isso representa em termos numéricos para qualquer empresa. 70% do seu mercado, né, está nas classes C1, C2 e D. Como eu disse, volto a frisar, em termos nacionais, tá, não está longe disso aí. Tá? É por volta de 70%. Tá? Então isso aí já é um indicativo de que as empresas precisam, de alguma forma, se atentar a esse potencial. E aí vai se falar, poxa, mas esse pessoal não ganha tão pouco? Esses 72%? Sim, eles ganham pouco. Mas eles não representam 70% da população brasileira. Então será que não haveria uma forma de criar estratégias, criar ações, né, para tentar atender melhor esse público? Já que em termos numéricos eles são consideráveis? E aí a gente vai vivenciar os modelos que a gente tem, e aí é um viés do próprio ensino de administração, né, uma crítica que a gente faz, é que muitas vezes a gente vai estudar o quê? Estratégias de multinacionais. Né? Eu faço parte desse grupo de professores muitas vezes, que a gente pega o quê? Lá nos livros, né, normalmente estrangeiros, né, normalmente americanos, e a gente fica estudando lá, estratégia do McDonald's, estratégia da Coca-Cola, de grandes empresas multinacionais, que estão acostumadas com qual público, gente? Classe
classe A e classe B. Né? Então a gente cria meio que um viés, né, de que o interessante e chique, né, eu costumo dizer sempre isso, né, o chique é trabalhar com a classe A e B. Né? Aonde você trabalha? Eu trabalho numa empresa que só trabalha com chique. Né? Só vendo produtos caros, produtos sofisticados. Só que aqui que está a galinha dos ovos de ouro. Né? Desde que as empresas saibam, criem estratégias, criam formas de atender esse público. E é isso que a gente vai tentar aqui nessa nossa conversa falar um pouquinho. Né? Bem, aqui também só para mostrar, também com relação a Belo Horizonte, né, a estratificação ali em termos de salários mínimos. Tá? Ali a gente percebe que boa parte da população de Belo Horizonte, tá, ela está ali entre 2 e 5 salários mínimos. Tá? Isso aqui dados da PNAD, que estão um pouquinho desatualizados frente àquele de 2012, mas não mudou muito nos últimos anos, não. Tá? Tá por volta disso. Tá? Talvez tenha aumentado um pouquinho, mas a coisa é pequena. Tá? Para ratificar um pouquinho aquela nossa indicativo lá. Bem, o Prahalá, nesse estudo dele, né, e eu acho que eu trouxe aqui porque eu acho que é um estudo interessante, ele meio que discutiu alguns mitos que existem com relação à baixa renda. Né? Meio que normalmente, o que se acredita, né, sobre o consumidor de baixa renda. Então, primeira coisa, que esse consumidor, né, que os pobres, né, os consumidores de baixa renda, eles não são consumidores alvos da empresa. Né? Eles não têm condição de adquirir produtos ou serviços e a estrutura de custo não possibilita atendê-los. É aquele ranço que a gente já falou lá atrás. Né? É uma ideia, até certo ponto, enviesada, né, viciada, de que é o seguinte, não, o negócio é atender rico, é atender pessoas que têm condição. Pobre não serve para consumir. Né? Os pobres não utilizam os produtos vendidos em países desenvolvidos. O nosso compromisso com a forma funcional nos impede de atendê-los. Né? Então é o seguinte, olha como é que é importante ali. Ó. Eles acreditam, né, boa parte do empresariado acredita de que o consumidor pobre, ele só vai comprar pelo aspecto funcional do produto. E a gente vai ver depois, na própria pesquisa que a gente conduziu, que não é bem isso que acontece. Né? Bem, outro mito aí com relação à baixa renda, né, é de que as inovações tecnológicas são apreciadas e adquiridas apenas por países desenvolvidos. Ou seja, só rico que gosta de tecnologia, né, de inovações tecnológicas. Né, aparelhos novos, celular novo. Será que é bem isso? O mercado de baixa renda não possibilita crescimento de longo prazo e retornos substanciais para corporações multinacionais. Outro mito que existe com relação à baixa renda. Né? Não existe interesse e motivação intelectual dos recursos humanos para atuação em mercados da base da pirâmide. Né? E aí é o seguinte, se a gente começar a pensar melhor, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Mas até para ratificar um pouquinho, porque essa pesquisa dele foi feita, né, em nível aí mundial, uma pesquisa publicada o ano passado pelo Instituto Data Popular, ele mostrou alguns dados que eu pensei aqui para a gente mostrar. Primeiro, 90% das empresas, né, foi feita uma pesquisa aí com os empresários de várias empresas, grandes, médias empresas, em nível que atendem aí, que trabalham em nível nacional, né, e 90% dessas empresas estão interessadas em atender esse público emergente, esse público de baixa renda. Mas olha a contradição. 71% dessas empresas têm algum tipo de resistência para trabalhar com ele. Ou seja, eles estão interessados, mas têm resistência, que é mais ou menos baseado naqueles mitos que a gente falou lá anteriormente. Provavelmente. Né? Praticamente 80% dos executivos não se consideram preparados para atingir esse público. Ou seja, eles estão interessados, mas não se consideram preparados, em condição de atender melhor esse público, né? De conhecer e atender de forma adequada esse público. Né? 91% avaliam que seus colegas da empresa também não possuem esse preparo. Então eles falam, olha, eu não sei, mas o meu colega também não sabe não. Ninguém sabe trabalhar com esse público. Né? A falta de conhecimento e a dificuldade de se comunicar com esse público são as principais dificuldades apresentadas pelos executivos para tentar atender esse público. Né? Então, quer dizer, a falta de conhecimento se acende uma luzinha. Falta de conhecimento lembra o quê? Você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que
pesquisar, você tem que ir para campo, você tem que tentar, você tem que, de alguma forma, interagir com esse público, ter contato com ele, né? E a dificuldade de se comunicar, né? Porque a comunicação não pode ser a mesma, né, que as empresas sempre fizeram. Então tem que criar formas, estratégias, e é importante para quem é comunicólogo, né? Como que a gente pode se comunicar com esse público? Será que da mesma forma? Utilizando as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas? Né? As dificuldades que o pessoal encontrou aí. Bem, e aí, o que a gente tenta fazer é desmistificar um pouquinho aqueles pressupostos anteriores, né? Então, seguinte, existe renda sim, gente, na base da pirâmide. 70% da população brasileira, trazendo para o Brasil, está nesse público, está nessa base da pirâmide. Então existe renda sim, né? Desde que a gente saiba trabalhar. Os pobres estão concentrados nos grandes centros de consumo, facilitando o acesso e distribuição de produtos e serviços, né? A população brasileira hoje é eminentemente urbana, né? E nas grandes cidades. Então esse público, porque era uma grande crítica, falar, não, muito difícil de chegar lá no baixa renda, lá no meio da roça. Não, a gente está falando de consumidor urbano, que é mais de 90% da população brasileira, que também vive nas grandes cidades, né? E outra coisa que é importante ali, os pobres, gente, eles são compradores de valor. Existe uma construção simbólica dos bens que ele compra. O consumidor de baixa renda, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Ele não compra ali um celular justamente ou unicamente para satisfazer uma necessidade funcional de falar. Existe uma questão, uma carga simbólica construída socialmente que faz parte ali do processo, tá? E que muitas vezes as empresas negligenciam, né? Ali, ó, os pobres são compradores de valor, pois possuem consciência de marca e dos seus significados na qualidade de vida e as consideram em suas pretensões de consumo, tá? Então essa questão da marca, tem até um case interessante, né, de uma empresa brasileira, de uma bandeira de supermercado que pertencia ao Pão de Açúcar, chamado Barateiro, né, que basicamente atuava na periferia da cidade do Rio de Janeiro, né? E os executivos dessa bandeira de supermercado, né, dessa rede de supermercados, eles atendiam basicamente o público de baixa renda. E aí, numa determinada situação, eles falaram, poxa, vamos diminuir, já que pobre quer preço só, né? Ele só quer aspecto funcional do produto, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar do nosso portfólio, vamos colocar aqui no nosso supermercado só produtos de terceira categoria. Vamos tirar as marcas líderes, vamos colocar só produto barato lá, né? Arroz de terceira, feijão com bico, né? Entre aspas, né? O feijão mais barato, carne de segunda, porque é o seguinte, esse público ele não quer consumir, ele não tem dinheiro para consumir, ele quer o quê? Simplesmente o aspecto funcional. E aí qual foi a surpresa dos executivos do Barateiro? As vendas caíram consideravelmente. E aí então eles foram tentar entender o que tinha acontecido, e aí eles perceberam uma questão, justamente isso aqui, ó. O consumidor, ele tem consciência da marca, ou seja, ele quer chegar lá no supermercado, ele até pode comprar lá a tubaína, né? O refrigerante, o refrigereco, né? Mas ele quer ter lá na gôndola a Coca-Cola. Ele pode comprar aquela cerveja XYZ lá, mais barata, mas ele quer ter lá Skol, quer ter a Brahma, ele quer ter qualquer outra. Então ele quer sentir o seguinte, ele quer ter a opção de falar, não, eu quero comprar esse produto porque eu quero comprar. Não porque eu não tenho condição de fazer isso, né? Então, é até interessante, na conferência anterior, que eu peguei alguns trechos, né? A gente também tem trabalhado, uma pesquisa mais recente que a gente tem feito, com estudantes de baixa renda, né? E a gente percebe que o consumo é uma forma de inclusão, né? Então, muitas vezes o indivíduo ele se sente pertencente a uma determinada sociedade via consumo, né? Então, quer dizer, ele se sente cidadão, ele se sente indivíduo, porque eu tenho condição de ir lá no supermercado, posso até comprar o mais barato, mas eu tenho condição de ir lá no supermercado e ter vários produtos e serviços à minha disposição. Então tem a ver com isso. Outro. Os consumidores de baixa renda estão se comunicando às redes de comunicação, gente. As pesquisas mostram o seguinte, que a grande fronteira aí das empresas de internet, de comunicação de forma geral, é o público de baixa renda, né? E hoje, quando eu comecei a minha pesquisa, que isso foi em 2008, eram poucos as casas, eram poucos lares que tinham internet.
Hoje, quando eu volto a muitas dessas casas, quase todas elas já têm internet, né? Então, isso aqui desmistifica aquela ideia de que o consumidor de baixa renda, ele está o quê? Ele está alheio ao que está acontecendo, ele não tem acesso, tem. Tanto é que eu até brincava lá, isso em 2008, quando eu fazia a minha pesquisa, né? O chamado gato net, né? Que é o que? A TV a cabo de gato, né? Que todo mundo. Eu chegava lá, todo mundo falava, você viu aquele programa? Eu falei, que programa é esse, gente? Ah, não, está passando a TV e tal. Eu falei, mas onde você conseguiu isso? Não, a gente lá em casa tem um gato net. Ah, entendi. Né? Então são questões relacionadas a isso. E outra coisa, de que o consumidor pobre, ele não acolhe inovações, ele não gosta de produtos novos, ele não gosta de tecnologia. Mentira, não é bem isso não. Ele está sim, ele acolhe rapidamente essas inovações tecnológicas. Ele está sim sensível ao que está acontecendo e quer comprar, quer ter acesso a isso. Ok? Bem, e quais então seriam, gente? Claro que isso aqui a gente poderia, isso aqui daria, né, para a gente discutir, ficar aqui semanas discutindo, né? Até porque para cada setor de atividade a gente teria estratégias específicas, né? Por exemplo, para vender roupa para o consumidor de baixa renda, você tem algumas estratégias. Você vender produtos de tecnologia, você tem que ter outras estratégias. Estratégias de varejo, estratégias, por exemplo, de serviços, né? Eu tentei pensar, tentei condensar, né, para a gente também não ficar cansativo, alguns princípios básicos que algumas empresas vêm fazendo, né, vêm tentando implementar nos últimos anos e que vêm dando bons resultados com relação ao público de baixa renda. Primeiro, gente, o grande princípio é o seguinte, é a capacidade de compra, né? Por meio de embalagens individuais ou por novas modalidades, a chave é a capacidade de compra, sem prejuízo da qualidade e eficiência. Então, o que algumas empresas têm feito? Tipo a Danone fez, né? Muitas vezes o consumidor de baixa renda não tem condição de comprar a bandeja inteira de Danone, do Danoninho, né? Tem 8 potes. Então, o que a empresa fez? Ela diminuiu a embalagem, colocou lá 2 e colocou o quê? Um preço, né, lá no rótulo. Então, muitas vezes o consumidor de baixa renda, ele não tem, ou pelo menos ele tem um recurso menor, ele não tem condição de comprar a bandeja com 8, mas ele tem condição de comprar com de 2, né? Até para levar para o filho dele, alguma coisa assim. Então, isso aqui é uma estratégia interessante, né? A própria Coca-Cola também, né, ela vem implementando algumas estratégias nesse sentido, né, de muitas vezes diminuir a embalagem. De repente, o camarada lá não pode comprar a embalagem grande, né, mas ele pode comprar uma embalagem menor, retornável, porque isso diminui a questão do custo, né? Outra coisa é a questão do acesso, né? Isso aí daria também para a gente discutir aqui, ficar dias e mais dias discutindo a questão do acesso. Por quê? Os padrões de distribuição de produtos e serviços devem levar em conta onde vivem os pobres e seus padrões de ocupação, né? Então, a questão da proximidade é uma questão muito importante, né? Até porque não adianta você criar uma grande estrutura longe para esse consumidor. Não, esse consumidor ele quer ter o produto próximo dele, né? E sem grandes estruturas. Ele quer algo, vamos dizer assim, relativamente simples, desde que consiga ter os produtos que ele quer comprar, né? Então as lojas precisam proporcionar fácil acesso, de preferência andando pouco. Isso requer intensidade de distribuição geográfica. Quem trabalha com logística aí sabe disso, né? Então, quer dizer, você vai ter que capilarizar a sua distribuição, né? Levando muitas vezes esses produtos lá o mais próximo possível desse tipo de consumidor, né? Bem, e gente, a questão do acesso, né? O pessoal do varejo aí trabalha muito com isso, tanto é que existem hoje estudos interessantes já no Brasil, né? Tentando estudar um pouquinho, entender um pouquinho de como se dá o processo de decisão de compra do consumidor de baixa renda no ponto de venda, né? E aí o seguinte, tudo isso aqui, né, que serve para qualquer tipo de consumidor, tem que ser meio que remodelado, tem que ser repensado para o consumidor de baixa renda, né? Todos os estímulos sensoriais, né, ligados aí à visão, à audição, tato, ao paladar, ao olfato, tem que ser remodelado para atender esse público, tá?
Por exemplo, com relação às cores, né? As pesquisas mostram que normalmente o consumidor de baixa renda gosta de lojas mais coloridas, né? Lojas que têm aí algum tipo de atrativo que vai chamar atenção. Tá? É bastante comum isso. Estudos, isso não estou falando, sou eu que estou falando, estudos mostram isso. A questão da iluminação também da mesma forma, né? Principalmente bens de consumo, você tem que ter uma iluminação mais forte, uma iluminação que faz com que o consumidor ele se sinta, como é que a gente pode dizer, se sinta bem ao estar naquele local, né? Fachadas e vitrines, isso aqui também é outra coisa interessante de baixa renda, né? É muito importante o aspecto da festa, né? Bandinha na porta da loja, né? Com a confusão toda, né? Isso aí vende para o público de baixa renda, tá? Aquele aspecto inclusive do som, né? Eu até nem cheguei a colocar ali, né? A questão aí do som ambiente também. Tem estudos interessantes que tentaram estudar qual é o tipo de música que é mais adequado ao varejo de baixa renda. Também interessante, né? Layout e circulação, a comunicação visual, ela tem que ser a mais clara possível, a mais limpa possível, né? Evitando em muito texto, evitando colocar muita informação, isso também é importante. A exposição de mercadorias, também mais clara possível. E de alguma forma, a inclusão de serviços e produtos complementares também para esse tipo de consumidor. Um outro princípio básico para se trabalhar com esse consumidor, dentro das pesquisas que a gente faz, é a questão da disponibilidade, né? Porque a decisão de compra desses consumidores de baixa renda é quase sempre baseado no dinheiro disponível em determinado momento do dia. Eles não têm como adiar decisões de compra. Tá? Isso eu vi muito na minha pesquisa, que eu vou falar daqui a pouco, né? Seguinte, essa urgência do consumo, né? Porque seria aquela ideia até mais antiga do seguinte: não, eu vou juntar um dinheiro, né? Eu quero comprar uma geladeira nova lá para minha casa, então eu vou juntar um dinheiro durante 2 anos, sei lá, o tempo que for, né? Para eu ir lá e chegar. Não, o consumidor de baixa renda ele quer comprar agora, ele tem essa urgência, né? Então, por isso, as empresas têm que criar estratégias, né? O cartão de crédito hoje, né? É fácil a gente perceber. As bandeiras hoje de cartão de crédito já perceberam isso, né? Tanto é que nas pesquisas que eu fiz aí com o público de baixa renda, é comum, né? Principalmente mulheres, ter cartão de crédito. Às vezes 2 ou 3. Eu falava, para que você tem isso tudo? Não, porque um vez via 10, outro vez via 20. Eu falei, tá, mas você recebe quantas vezes no mês? Ela falava, não, eu faço faxina, eu faço bico. Eu falei, então tudo bem. Tá? Então é uma estratégia interessante, né? E claro, né, gente, tem que ter crédito. Tá? A base do consumo de baixa renda é crédito. Tá? E o seguinte, muito também essa questão da promoção, muito também a questão do 10 vezes sem juros, né? De chamar por isso, porque isso aí é a forma, tanto é que muitos autores vão dizer que o crédito foi a grande estratégia para dar acesso de consumo a esse tipo de público. Tá? Bem, e aí, só para a gente falar um pouquinho da pesquisa que eu conduzi, que foi uma pesquisa aí maior, né, que a gente fez, que foi da minha tese de doutorado, né? Eu comecei meu doutorado em 2006 e desde lá, 2004, 2005, me intrigava essa questão do consumo de baixa renda, né? Nessa época, como eu falei, eram pouquíssimos os estudos que de alguma forma remetiam a essa questão da baixa renda, né? Do consumo de baixa renda, né? Hoje a gente já tem estudos, hoje as empresas, a academia já se despertou para isso, ainda, embora, né, a gente ainda tem que caminhar muito nesse sentido. Bem, eu conduzi minha pesquisa num dos, vamos dizer assim, um dos bairros mais pobres aqui de Belo Horizonte, o aglomerado da Serra, numa das vilas lá do aglomerado da Serra, né? E a metodologia que eu utilizei foi uma metodologia até certo ponto diferente para os estudos de marketing até então, né? Que tipo de estudo que eu fiz? Eu fiz um estudo de base etnográfica. O que é esse estudo de base etnográfica? É você ir para campo, você conviver com essas pessoas, você participar do dia deles, né, do dia a dia deles, você vivenciar as experiências deles, né? Então eu passei quase 1 ano e meio, né,
indo na casa das pessoas, conversando com as pessoas, participando do dia a dia deles, conversando, entrevistando, tentando conhecer um pouquinho do dia a dia deles, né? Da construção dos significados deles, né? E aí tem algumas questões, claro que aqui eu pensei algumas, né? Tem várias outras, mas a primeira consideração que a gente tem que fazer é o seguinte: é muito forte a questão do relacionamento no público de baixa renda. Tá? É muito comum, pela própria proximidade das próprias residências, né, das próprias casas desses consumidores, né, lá nas visitas que eu fiz, né, você tem lá, para você às vezes chegar na sua casa, você tem que passar quase dentro da casa do seu vizinho. Então isso cria, essa própria proximidade física, cria laços muito fortes, laços de relacionamento muito fortes. Isso vai ter influência no consumo. Tá? E uma coisa que eu vi muito lá é a questão do tirar. Né? É vamos dizer assim, um termo que é utilizado muito pelo consumidor de baixa renda, que vai retratar um pouquinho essa questão do relacionamento. Né? Porque boa parte, mesmo com crédito, muitas das lojas hoje exigem que você tenha o quê? Você leve comprovante de residência, você leve comprovante de renda. Né? E nem todos os consumidores de baixa renda têm isso. Ele tem renda, ele faz um bico aqui, faz no caso da mulher, faz uma faxina lá, o cara, né, o homem, ele lava um carro aqui, pega um bico ali, só que ele não tem como, ele chega lá na loja e não tem como demonstrar isso. Então o que normalmente ele faz? Ele pede a alguém que tenha esses atributos, né, que tenha comprovante de residência, que tenha renda, né, para tirar a mercadoria na loja para ele. Né? E aí o seguinte, ele fala, olha, você tira, por exemplo, a Raquel, eu não tenho, eu, Marcelo, eu não tenho renda, eu não tenho comprovante de residência, mas você tem. Então faz o seguinte, nós somos muito amigos, nós somos vizinhos aqui, você vai lá na loja, tira uma televisão para mim, tirar, esse termo, tirar. E a Raquel, existe um relacionamento forte entre a gente, ela fala, não, então tá, Marcelo, eu vou lá, tiro para você. E eu falo com ela, falo, pode ficar tranquila que todo mês eu te dou o valor da prestação. Né? E olha o relacionamento que vai surgir entre os dois indivíduos aí. Né? Ela vai ficar, e se o Marcelo não me pagar? E eu vou ficar devendo, olha o favor que eu vou ficar devendo para ela, porque ela, né, me deu acesso a um bem de consumo. Né? Então, essa questão do relacionamento é muito forte. Além disso, gente, existe eu até coloquei ali, um compartilhamento muito grande de espaços, de objetos, de produtos. Né? É muito comum no público de baixa renda o seguinte: minha televisão estragou, vai lá, pega no vizinho. Né? Hoje não deu, vou lá, pego outro. Essa troca muito grande. Né? Tanto é que numa das minhas andanças, umas histórias interessantes, foi o seguinte: tinha um camarada lá que no início da minha pesquisa, o sonho dele era ter uma moto. Né? Ele foi, trabalhou, tal, foi lá, deu entrada na moto. E ele ficou pagando a moto lá, não sei de quantas vezes. Aí passou um tempo, fiquei um tempo sem vê-lo, depois eu encontrei com ele. Ele falou, ele falou, comprei a minha sonhada moto. Eu falei, que bom, que legal. Ele falou, mas eu estou querendo vender. Eu falei, mas por quê? Tão pouco tempo, por que você está querendo vender? Ele falou o seguinte: eu estou sem graça já, porque todo mundo chega para mim e fala assim, ô fulano, deixa eu dar uma voltinha na sua moto. Né? E ele falou, qualquer um, eu tenho que ir lá no centro comprar isso aqui, você me empresta a sua moto? Então existe um compartilhamento muito grande. Isso é interessante, que eu falei, isso não aconteceria, por exemplo, em outras classes. Imagina, né? Nós comprando um carro novo, né? Alguém fala assim, me empresta seu carro para dar uma voltinha. Isso é estranho. Né? Então existe esse compartilhamento muito grande. Né? A questão da distinção, que é um conceito lá de um autor aí, clássico lá da sociologia, do Pierre Bourdieu, né? Que ele vai mostrar o seguinte, que o consumo muitas vezes, né? O fato de eu possuir um determinado objeto, um determinado produto, e ostentar esse produto, né, para a comunidade ou para o grupo do qual eu faço parte, me gera uma distinção. Isso é muito comum na pesquisa que eu fiz. Né? Quase todo mundo falava assim, eu sou pobre, mas tem gente muito mais pobre que eu aqui. Por quê? Eu aqui na minha casa eu tenho isso, não falta comida, eu tenho televisão, na época, né, televisão, não existia nem televisão de LED na época, né, televisão de plasma, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, existe uma questão muito forte da distinção. Consumo servindo para distinguir aquele indivíduo dos demais do grupo do qual ele faz parte. Né? Diferentes formas de aquisição, isso é muito comum. Esse negócio de ir lá na loja comprar, isso é pouco comum no público de baixa renda. Né? Existem trocas, vendas, mercado negro, para não dizer outras coisas. Né? Uma questão muito forte também, a questão do bazar, que é muito comum em áreas pobres. Né?
Você tem lá o bazar, você vai lá, compra produtos bem mais baratos, roupas, aparelhos eletrônicos, é muito comum, né? Então, diferentes formas aí de aquisição. Muito isso aqui, gente, é a questão dos dilemas, né? Do pagamento à vista ou a prazo, né? Ainda que esse consumidor ele saiba que é o seguinte, olha, eu gostaria até de não ficar devendo, mas se eu não dever, eu não tenho acesso a esse produto. Então, eu vou dever esse mesmo. Né? Então, ele tem a consciência disso, mas não encontra outra saída. Né? Uso de cartões, né? Na época que eu comecei a pesquisa, que foi em 2007, 2008, né? Já existia a inserção de muitos cartões de crédito, aquilo que eu falei. Tinha mulheres, principalmente mulheres, tá? Que tinham 3 cartões de crédito. Isso há 4, 5 anos atrás. Né? Eu não acompanhei isso, mas hoje provavelmente essa inserção aí dos cartões de crédito nos consumidores de baixa renda é bem grande. Né? Bem, autodefinição, né? Esses consumidores, boa parte deles não se consideram pobres, eles não se julgam pobres, né? Eles não gostam de ser rotulados de pobre, né? Até porque para não ficar aquele ranço daquela coisa toda, né? A experiência de compra, a gente percebe que ele tem aquilo que a gente falou lá atrás, toda aquela preocupação com a marca, sim, ele sabe os atributos da marca, né? Eu trabalhei muito com produto eletrônico na tese, né? Então aquele ranço que a gente tem, aí que todo mundo tem, né? Que é meio que, né? Senso comum, da CCE, né? Não, a CCE é horrível, a CCE é horrorosa, né? Conserta, consegue, estraga, né? Aquela conversa toda, né? Então, a questão do valor da marca é muito forte, né? Eles têm consciência disso, de quais produtos são considerados de marca, e lutam para conseguir isso. Tá? Ainda que eles muitas vezes falam, não, eu não comprei a marca tal, porque foi opção minha não comprar. Foi aquilo que eu falei lá do barateiro. Né? Ele quer ter a opção de fazer a escolha. Chegar lá na loja, ele ter tudo disponível. Vai falar, não, eu quero, por minha opção, esse produto. Mais baixo preço, de uma marca secundária ou de mais segunda linha, mas ele quer ter essa opção. Né? Sonhos de consumo, a gente percebe que todos eles têm sonhos de consumo, sim. Todos eles querem, principalmente a casa, tá, gente? A casa própria é uma questão muito forte, né? Porque o que eu percebia, né, nessas residências, nessas casas de baixa renda, é que eles tinham tudo de aparelho eletrônico. Tudo. De ponta, na época. Né? TV de plasma, tinha gato net, como eu falei, tinha DVDs, tinha computadores. Quando eu terminei a pesquisa em fim de 2009, já existia muitos lares com internet, com computadores, né? Só que boa parte deles ainda tinha como grande sonho de consumo a casa própria, uma casa melhor, né? Então isso aí gera até uma discussão de que, né, o problema do acesso aos bens de consumo está quase resolvido para esse consumidor de baixa renda. Mas ainda falta essa questão da moradia, né? Do acesso. E aí, políticas públicas nesse sentido. Né? E a experiência de consumo, né? Que a gente percebe que existe toda aquela questão, né? Dos aparelhos eletrônicos, servindo aí como questões simbólicas também, né? Do cuidado da mãe com a casa, do cuidado da mulher, que tem um papel muito importante nos lares de baixa renda. Tá, gente? Tanto é que, por exemplo, eu comecei a pesquisa querendo trabalhar com homens e mulheres de baixa renda. E antes do meio da pesquisa, eu tomei a decisão, falei, eu vou trabalhar com mulheres. Porque é a mulher, isso não sou eu só que estou falando, depois eu achei lastro disso em outros estudos, aí, principalmente na área de sociologia, que vão mostrar o seguinte, que os lares de baixa renda, boa parte deles, eles são chefiados por mulheres. São as mulheres que tomam as decisões de compra, que tomam aí todas as rédeas aí da questão da casa e da questão do consumo também. Bem, e o que a gente pode concluir, né? O que eu pude concluir da pesquisa e também que a gente pode tirar aí daqueles dados que a gente mostrou, né? A gente deve entender aí o consumo, né, como uma espécie de facilitador, propiciador e construtor de relações sociais. Ou seja, não dá para se pesquisar o consumidor de baixa renda sem levar em consideração essa construção social. Né? Não dá para chegar lá simplesmente aplicar um questionário
né, com questões numéricas e sair dali falando um monte de coisa. Dificilmente você vai conseguir ter um conhecimento mais apurado, mais detalhado, se você não conhecer essa rede, muitas vezes, de construção dos significados, que é construída ali no dia a dia, construída socialmente, né? Olha lá, a ideia das experiências de consumo no plano simbólico implica atrelar aos significados dessas experiências as dinâmicas de socialidade às quais elas se entrelaçam, né? Então, tentar entender um pouquinho dessa construção social ao longo desse processo de consumo. E aí, uma outra conclusão também, né? E aí, boa parte hoje dos estudos vão partir disso aqui, né? Torna-se essencial, gente, conhecer melhor esse grupo. Como eu falei, há um tempo atrás eram poucas as pesquisas, hoje já se tem um corpo de pesquisa, mas ainda está em construção, até porque para a gente entender esse público, não tem como generalizar, né? Falar, o público brasileiro de baixa renda, não tem como isso. Você tem que muitas vezes estudar esse público de forma localizada. Esse público de baixa renda numa determinada comunidade aqui de Belo Horizonte, que pode ser muito diferente de uma comunidade carente de São Paulo, que é completamente diferente, por exemplo, de uma comunidade carente no interior, numa cidade interior, por exemplo, né? Ou em outras regiões do Brasil, né? Então não dá para generalizar. Isso é que é importante, né? Então é importante tirar essa invisibilidade, porque tem uma autora interessante, ela é até uma antropóloga, ela escreveu um artigo interessante que ela falava o seguinte: a invisibilidade do consumidor de baixa renda nas pesquisas de marketing, né? Considerava só classe A e B, né? Aquilo que eu falei lá no início, né? O chique é vender para rico, né? Eu tenho uma loja, eu trabalho numa empresa que vende para rico. Então, é como se esse público fosse invisível, né? E tentando qualificá-los como consumidores, que têm suas características próprias, né? Importantes, que devem ser pesquisadas pelas empresas, né? A ampliação desse debate do consumidor de baixa renda pode significar mais espaço para a percepção por parte dos empresários brasileiros de novas oportunidades de negócios, né? E atendimento das necessidades ainda pouco investigadas, né? Então, o desafio que a gente lança, sempre quando eu faço essas apresentações, né? Tanto em nível, tanto com empresários e no meio acadêmico, é isso, né? É de que a gente precisa pesquisar mais, entender mais esse público, né? A partir desse entendimento, atender melhor essas necessidades que ainda são pouco atendidas. Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau.